Boa tarde, povo abençoado de Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vai ter vitória. Pensa que o sonho acabou e a esperança foi embora. Deus não te abandonou. Está chegando a hora. Deus irá agir a partir de agora. O tempo está passando e você se desespera. Ouça aí esse louvor. Espera no Senhor, Deus não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Você foi desenganado por seres humanos. Você foi desenganado por seres humanos. Foi quem te prometeu. Deus é soberano, foi ele que te prometeu. Sua fé é pequena, sua chance é mínima. Sua fé é pequena, sua chance é mínima. Deus vai te honrar. A hora é chegada. Deus vai te honrar. Se você tem um pouco com Deus, vira muito. Se você tem um pouco, Deus vira muito. E o muito sem Deus, é mesmo que nada. Oh, glória. Tenha fé em Deus, não perca a esperança. O que Deus vai fazer vai mudar sua história. O que Deus vai fazer vai mudar a sua história. Essa fé que você tem em Deus é dia de milagre, é dia de vitória. É dia de vitória. É dia de vitória. É dia de vitória. Tenha fé, tome posse agora. É dia de vitória. É dia de vitória. Hoje é dia de vitória, gente. Hoje é dia de vitória. Tá tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem? Viva o seu milagre. Desejo uma tarde abençoada na sua vida. Eu estava sumida, né? Não estava tendo um tempinho para gravar por causa do trabalho. Mas graças a Deus estou aqui hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de poder contribuir, de poder ceder, de poder dar nosso tempo para Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu quero contar uma benção aqui para vocês, né, nessa tarde. Irmãos, Deus, ele é o Deus do impossível. E se Deus não fazer, ninguém faz. Então a gente tem que viver de quê? De fé em fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente nunca pode perder a fé e perder a esperança. Quem tem fé tem que ter esperança de ver dias melhores, de ver coisas boas acontecer na nossa vida e na vida da nossa família, né? Porque a oração remove montanha. Então eu tenho a minha filha mais velha, né? Ela no mês de... Agora no mês de setembro tem 3 semanas atrás, ela recebeu uma conta de água que chegou no valor de R$1.000. Então, ela mora sozinha, né? Ela e o companheiro, e não tinha lógica dela ter gastado aquela quantidade de água, que foi água de encher praticamente uma piscina, R$1.000 de água, para 2 pessoas. Daí outros gastos que teve pedreiro, um pedreiro que trabalhou no máximo, vamos supor, 3 dias, né? 4 dias, também mesmo assim não chegaria a esse ponto. Então, o que aconteceu? Ela foi lá reclamar, eles vieram fazer aquela revisão que eles vêm, e depois eu falei assim com ela: Aline, você vai lá na companhia de água e você vai pedir o parcelamento dessa conta de água, né? Você vai pedir o parcelamento dessa conta de água e vamos ver. E a gente vai pagar, vamos parcelar e vamos pagar, né? Porque já que eles não encontraram nenhum vazamento, tinha um vazamento antes deles ir, né? Mas aí eu tinha mandado tirar o vazamento, né? Aí é o seguinte, irmãos. Aí ela foi lá no escritório da... porque é no Goiás, eu não sei o nome é no DF é CAESB, mas no Goiás eu não sei o nome. Então ela foi lá no escritório
da coisa da água, né? Chegou lá, ela falou, moço, eu vim aqui porque eu queria parcelar essa conta de água. Porque eu não tenho condições de pagar essa conta toda de uma vez. Aí ele foi, entrou no sistema e disse, mas você tem uma conta em aberto. Então você vai pagar essa conta que está em aberto e depois você volte aqui. Então ela foi lá, pagou a conta que estava em aberto e voltou lá. Quando voltou, ele foi, mexeu para lá, mexeu para cá, foi lá no sistema, viu, verificou e disse assim para ela, olha, é o seguinte, o que eu vou fazer para você é o seguinte, você vai pagar 200, eu não sei se foi 240 ou se foi 250. Então, para uma conta que era R$1.000, Deus ele foi lá, ele mexeu no coração do homem, mexeu no sistema e ele concedeu essa vitória, viu, irmãos? Então, por máximo que a nossa chance seja mínima diante de qualquer situação, que muitas vezes a nossa chance é mínima. Então, é o seguinte, aí você vai, você ora, você acredita, você crê que Deus é capaz de fazer e Deus vai lá e faz. Deus vai lá e faz. Viu, irmãos? Então, para ela, que saiu de lá radiante, que saiu de lá glorificando, que falou que só não chorou lá na frente do homem porque se sentiu assim um pouco retraída de chorar na frente daquele homem, mas saiu de lá glorificando a Deus e falando assim, Deus existe, Deus realmente existe. Então Deus faz esse tipo de coisa para mostrar para as pessoas que estão com a fé tão pequena, que está com dívida, que está com problema, que acha que não tem como pagar, que não tem como resolver, que não tem como chegar a ganhar vitória em certas causas que muitas vezes a gente enfrenta. Então Deus chegou primeiro, Deus resolveu o problema e Deus fez com que ela viesse a pagar o mínimo dos mínimos daquela conta que estava ali no papel, R$1.000 para pagar. Irmãos, eu não sei falar o tanto de litro d'água que constava ali no papel, mas foi muita água mesmo que falou que foi gasta, né? Então Deus conhece a necessidade de cada um, Deus conhece o bolso de cada um, e a gente quando ora, Deus opera o milagre, viu, gente? Então isso aí foi um milagre que aconteceu para você que está aí desesperado, para você que está achando que não tem solução, que não tem como. Eu quero dizer para você que tem como sim, tem como Deus fazer na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus em alta voz, ele disse para o diabo, né? Então Jesus já havia respondido essa pergunta de forma clara e simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando orava a Deus, em João 17, Jesus também disse, a tua palavra é verdade. Ele não apenas conhecia a verdade, mas quando a sua própria mente estava sendo atacada por Satanás, ele declarou a verdade da palavra de Deus em alta voz. Então, quando o Satanás atacou Jesus, ele venceu ele pela palavra, né? Essa é uma das formas mais eficazes de expulsar pensamentos, raciocínio, teoria, imaginações erradas. Somos parceiros de Deus, nosso papel é confiar nele, conhecer a sua palavra e acreditar nela. O papel dele é fazer o que precisa ser feito em cada situação. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que repreender, anular e neutralizar, né? E expulsar todo pensamento, todo raciocínio, toda teoria, toda imaginação errada que vem na nossa mente. Porque pense num povo que gosta de pensar errado, somos nós. Nós gostamos de pensar errado, de ter teorias erradas, de ter raciocínios errados, mas a gente só pode vencer esses maus pensamentos quando a gente usa a palavra de Deus. Jesus disse para Satanás, né? Então, glória a Deus. A sua palavra, acreditar nela. O papel dele é fazer com que precisa ser feito em cada situação. Não podemos conhecer a palavra de Deus se não dedicamos à leitura e ao estudo diligente da mesma. Ninguém esperaria ser um médico
bem-sucedidos sem estudar. Portanto, que as pessoas deveriam esperar ser forte na fé e fazer o mesmo. A palavra de Deus é a verdade, ela ensina a verdade, ela nos ensina uma maneira de viver em que gera vida. A palavra de Deus resistiu ao teste do tempo e foi provada na vida de milhões de pessoas. Então, se a gente quer ser um vencedor na nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, uma pessoa quer se formar em alguma área da sua vida, mas se você não estudar, se você não se dedicar naquilo que você quer ser, você jamais vai chegar lá. Porque sem conhecimento, um médico não pode abrir a cabeça de alguém. Sem um conhecimento daquilo que ele vai fazer, ele não pode fazer uma cirurgia de coração. Se ele não conhecer o coração do ser humano, as veias, a artéria, a pulsação de um corpo humano, ele não vai poder fazer uma cirurgia. Entendeu? Um ortopedia, ele só pode fazer uma cirurgia de osso se ele conhecer como ele vai ter que neutralizar as veias sanguíneas, como ele vai ligar nervo com nervo, como é que ele vai fazer. Irmãos? Então, em tudo existe o quê? Um conhecimento. Em tudo tem que ter o quê? Uma dedicação. Então, nós temos que nos dedicar a essa palavra, que ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é caminho, ela é a verdade, ela é a vida, né? Então, se você confiar nele, se você está fazendo a sua parte, estudando a palavra de Deus, crendo e confiando nela, quando você fizer isso, Deus fará o resto. Quando você estudar a palavra, Deus, ele fará o resto por você, ok? Então, nessa tarde que você tenha um tempo para você ler pelo menos um texto da palavra de Deus, para você ler pelo menos um versículo por dia, ou que você possa ouvir a palavra do Senhor. Se você não gosta de ler, existe áudios, existe a Bíblia em áudio para você ouvir. Então nós temos que dedicar nosso tempo, porque por causa da nossa fé nele, ousamos ter ousadia e coragem, confiando do livre acesso, aproximando-nos de Deus, sem reservas, com liberdade e sem medo. Quando nós nos ousamos ter ousadia e coragem, confiança e ter livre acesso, nos aproximamos mais de Deus, sem reserva, com liberdade e sem medo. Então, se aproxime de Deus, sem reserva, sem medo, sem ter dúvida, que ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Nessa tarde, Deus vai abrir as portas do céu. Nessa tarde, Deus vai quebrar grilhões, Deus vai quebrar corrente, Deus vai quebrar cadeado. Deus irá na sua frente. Escuta bem, Deus irá na sua frente. Deus chamou Ciro. Deus achou graça em Ciro. Deus achou o coração de Ciro disponível para servir a ele. Deus achou Ciro aonde ele estava e disse: Ciro, você vai libertar o meu povo que está na Babilônia. Deus, ele quando olha para alguém, que ele vê que tem um coração disponível, que está com disponibilidade de servir a ele, de fazer algo para ele, ele vai na frente dessa pessoa. Então, Deus, o que é que aconteceu? Ciro tinha capacidade? Não tinha. Davi tinha capacidade de matar o gigante? Não tinha. Sansão tinha capacidade de vencer os filisteus? Não tinha. Gideão se sentiu incapacitado, o menor da sua casa? Ele tinha capacidade? Não tinha. Mas quando Deus encontra alguém que tem um coração disponível para fazer alguma coisa em benefício do reino de Deus, Deus capacita essa tal pessoa. Isaías, o profeta Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Deus tocou na boca dele com a tenaz de Jeová. A vida de Isaías mudou seus palavreados. Jeremias disse: eu não sei falar, eu sou como uma criança. Deus disse: Jeremias, tu não és uma criança. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Então, quando Deus encontra alguém que está disponível, Deus encontrou disponibilidade na vida de quem? De Débora. Deus encontrou quem? No coração de Ruth, para fazer uma grande obra, hein? Deus encontrou disponibilidade no coração de quem? Da rainha Esther, para mudar o povo, mudar uma nação e tirar as estratégias, as teorias, os erros, os pensamentos errados de um homem
que projetava, que planava eliminar com os judeus. Deus, ele só precisa encontrar uma pessoa com o coração disponível para ele poder entrar, ele poder fazer e ele poder realizar coisas grandes na vida das pessoas. Tem uma irmã inscrita aqui no canal. Há 2 anos atrás, quando eu fiz uma visita para ela e a gente estava em oração e eu disse, o marido dela trabalha com gráfica e eu disse, eu vejo uma grande máquina na sua empresa jorrando papel. Só que eu não sabia se tinha ou se não tinha essa máquina. Eu tive essa visão. Eu vi essa máquina grande ali dentro. E essa máquina trabalhava. Quando foi esse ano, a gente se encontrou. Ela disse, naquele dia que você orou e falou que tinha uma máquina grande lá, não existia essa máquina. Mas agora já existe. A máquina veio de São Paulo, de caminhão, de tão grande que era. A máquina veio de São Paulo e a máquina agora está lá na gráfica, trabalhando e soltando os papéis. Então, irmãos, quando Deus revela alguma coisa, não importa se você tem, se você não tem, se você não tem condições, se Deus está revelando, é porque Ele vai criar condições e te dar condições de você concretizar e realizar aquilo que Ele está falando. A minha filha não tinha condições de pagar aquela conta, porque ela trabalha por conta própria, ela é cabeleireira, e ali, como é que ela ia pagar uma conta de R$1.000? Mas Deus foi lá e falou para ela, e mostrou para ela que Ele é o Deus das causas impossíveis. O que é que você tem aí? O que é que você precisa? O que é que você necessita? Que para você já tentou, sua chance é mínima. A sua fé também é mínima. Você não tem, você acha que você não vai conseguir. Mas nessa tarde eu quero dizer para você que Deus já preparou um banquete, que Deus já preparou a escada, que Deus já preparou o helicóptero, que Deus já preparou o socorro, que Deus já preparou a providência que está chegando até você. Você está vivendo uma vida, um rótulo que não é verdadeiro, mas Deus vai trocar esse rótulo. É como o rótulo de uma garrafa. Aqui tem um rótulo com a marca desta água. Então você está usando um rótulo que não é verdadeiro. Mas Deus vai colocar o rótulo verdadeiro. Deus vai trocar essa água amarga que você está bebendo. Deus vai tirar você desse deserto. Deus vai tirar você do meio dessa cumbuca. Deus vai fazer uma virada na sua vida, viu? Deus vai trocar até o tapete da porta da sua entrada. Deus vai trocar o tapete da porta da sua entrada, viu? Quero dizer uma coisa aqui para você, outra benção. A minha filha estava com a lojinha dela, onde ela corta cabelo só masculino. Então, a lojinha que ela trabalha estava toda mofada. O gesso estava todo caindo. E eu fui pregar numa igreja. E antes de eu ir para aquela igreja, Deus falou assim para mim, leva uns envelopes. E eu mandei comprar eu passei na livraria e mandei minha neta entrar e comprar os envelopes. Comprei bastante envelope. E ali naquela noite eu pregando, e eu disse, no final eu disse, Deus mandou eu entregar esses envelopes aqui, viu? Você vai levar esses envelopes, você vai botar tanto aqui dentro. Eu estipulei o tanto aqui dentro, tá? E eu dei o envelope para ela antes da gente ir para a igreja. Ela colocou a oferta dela lá dentro. Irmãos, em seguida, ela ganhou a renovação da loja dela. Foi trocado todo o isopor, colocou outro, não sei falar o nome do que ela colocou. O pedreiro foi lá e amassou as paredes, pintou tudo, ficou tudo zero, tudo novo. Apenas o simples de um pequeno envelope com uma pequena oferta, Deus lhe devolveu 100 vezes a mais, viu, irmãos? Ela está aí para testificar desse milagre, porque ela não tinha condições. Mas quando a gente se disponibiliza a abençoar, ajudar, a crescer a obra de Deus, Deus faz as coisas acontecer na nossa vida. Talvez você esteja aí com dívida para pagar, talvez você esteja aí com carro atrasado, talvez você esteja aí com as coisas que não saem. Por quê? Porque você não tem se lançado.
Pedro disse: sobre a tua palavra, Senhor Deus, eu vou lançar minha rede. Você tem que lançar a sua rede em cima da palavra de Deus. Você tem que se lançar. Para você alcançar, para você receber, você tem que ser um bom doador. Porque se o agricultor não semear a semente, ele não tem lavoura. Viu? Ele tem que levantar cedo, tem que capinar, tem que abrir as covas, tem que colocar a semente e esperar a chuva vir. Esperar o milho e o feijão dele nascer. Então, se ele não for, ninguém vai fazer por ele. Se você não for, ninguém vai fazer por você. Se levante, esteja disponível, que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história de gente que está aqui, viu? Deus vai mudar. Eu vejo gente do outro lado de um muro pedindo ajuda e pedindo socorro. Mas Deus vai entrar lá nessa tarde. Deus vai tirar essas pessoas que estão lá. Viu? Deus vai tirar essas pessoas que estão lá do outro lado do muro. Deus vai entrar com providência. Porque Deus vai virar a chave. Deus vai virar a chave nessa tarde. Deus está me dizendo que Ele vai virar essa chave. Deus vai virar essa chave. Essa porta irá se abrir. Deus vai entrar e onde nós não podemos. E Deus está dizendo que vai virar essa chave. Nós iremos entrar por essas portas. E eu tomo posse, você toma posse. Vamos viver esse milagre. Vamos glorificar e vamos adorar. Porque dono do ouro e da prata é Jeová. Viu? E Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não tem outro caminho, viu? Você pode fazer promessa com quem você quiser, mas o único que você vai te levar no caminho certo é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra porta a não ser Jesus. Deus te abençoe, te guarde e proteja. Tome posse da sua vitória aí, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E operando Deus, quem impedirá? As portas Deus está abrindo. Deus está abrindo essa porta. Você precisa viver com confiança, não nas circunstâncias. Não nas circunstâncias que cercam as pessoas. Nós vivemos de circunstâncias, nós vivemos de fé, nós vivemos de esperança, nós vivemos de convicção, de certeza. Porque a certeza é que esse mundo que nós vivemos e que nós vemos, esse céu, essa terra toda, foi obra das mãos de Deus, foi obra da palavra de Deus. Haja dia, haja noite, haja sol, haja lua, haja estrela. Tudo foi obra da mão e do poder da palavra de Deus. Deus abençoe você. Você é uma obra-prima das mãos de Deus. Nós somos uma peça rara que nem joalheiro, nem máquina alguma pode fabricar. Essa peça aqui, somente Deus pode fazer. Somente Deus pode renovar. Somente Deus pode fazer esse corpo humano funcionar. Não existe máquina humana que faça uma coisa, obra-prima como essa aqui que você está vendo. Nós somos obra-prima. Nós somos povo escolhido. Nós somos nação eleita. Nós somos um povo que o poder de Deus e o poder do Espírito Santo habita em cada um de nós. Deus abençoe, um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.